Pesquisa recente, quentíssima, sobre saúde financeira e bem-estar do trabalhador brasileiro, realizada pela Salarifits, que é uma empresa ligada à Serasa Experian, mostra que mais da metade dos brasileiros não consegue sustentar o mês inteiro com a renda, com o salário que recebe. E aqui eu não estou falando de salário mínimo, não. A pesquisa não está fazendo essa referência só com o salário mínimo. É a renda, né, que a pessoa recebe. E aí a gente pode imaginar pessoas que ganham 2, 3, 4 salários, mas não conseguem sustentar, chegar até o final do mês com o que ganha, tá certo? E os números dessa pesquisa traz dados alarmantes, dados com os quais todo brasileiro, toda brasileira de bom senso deve se preocupar e olhar para si próprio, para o seu próprio bolso, para a sua própria carteira, né? E para as despesas de sua casa e se questionar se você está entre esses brasileiros, essas brasileiras que não conseguem chegar até o final do mês com o salário que recebe. Quer saber mais? A aula vai tratar exatamente sobre isso. Então, fica aí, ou então clica no link, porque a aula já está começando. Fala, minha gente, então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou o Mano Grau e estou aprendendo, estou nesta caminhada, nesta jornada, né, de investidor e poupador também, tá certo? Então, a verdade são esses números que eu passo a mostrar aqui para vocês, tá bom? Vamos aos números. Então, 54% dos brasileiros afirmaram que sua renda mensal não consegue sustentar as despesas até o final do mês. Mas com que essas pessoas gastam tão rapidamente e de forma desordenada o seu dinheiro, a sua renda mensal? É o que a gente vê a seguir. Então, as pessoas comprometem a renda mensal com alimentação, 77%, com utilidades mensais ou despesas fixas mensais, como luz, água, telefone, internet, etc., 71%. Financiamento de imóveis, de carro, entre outras coisas, 52%. Empréstimos, veja só, 36% responderam, né, que gastam, comprometem com os empréstimos que pegam. Consumo, né? Consumismo, às vezes desnecessário, com roupa todos os meses, utilidades todos os meses, entre outras coisas, 33%, com estudo, 20% e com outras coisas, 7%. É a realidade, portanto, que compromete as despesas que não conseguem ser sustentadas com a renda mensal que essas pessoas recebem. É o fato. Mas vamos seguir. Veja só. Pessoal, apesar do número ou dos números alarmantes, o fato é que se nós pegarmos os dados do ano passado, ou seja, de 2024, o fato é que houve uma redução de 8% no número de pessoas que afirmavam isso, não conseguir chegar ou sustentar as despesas do mês com a renda que recebe, né? Ou seja, ano passado eram 62% que diziam que não conseguiam. Este ano são 54%. Não é um número bom.
A verdade é essa. Não é um número bom, mas já se avista luz no final do túnel, tá certo? Então, vamos seguir e entender melhor. Quando a gente pega esses números aqui do Brasil, né, e compara com números de outros países aqui da nossa América Latina, né, da América do Sul, a gente observa o seguinte: se você olha para o Chile, 60% dos trabalhadores chilenos afirmam conseguir chegar até o final do mês com a renda que recebe. Os mexicanos falam em 55%. E nós, infelizmente, ainda estamos abaixo, com 46% dos brasileiros que conseguem, né, sustentar as despesas do mês com a renda que recebe. É fato, é fato. Precisa melhorar bastante, né? Bastante, porque não tá mole, não. Esses números ainda são bastante ruins para a quantidade de pessoas empregadas no Brasil, né? Ou seja, economicamente ativa, né? Que é um número altíssimo e cada vez mais aumentando, né? E ter esse número ainda muito baixo, né? Com 54% dizendo que não consegue e apenas 46% dizendo que consegue chegar até o final do mês. Vamos seguir? Bem, resumidamente, em outras palavras, eu gostaria de afirmar que quando a gente fala de 46% dos brasileiros que conseguem, né, sustentar despesas do mês com a renda que recebe, eu estou dizendo, em outras palavras, que 2 em cada 10 brasileiros declararam possuir total controle sobre a vida financeira. Então, né, ainda é um número baixo, mas existem 2 pessoas, né, 2 trabalhadores a cada 10 brasileiros dando um exemplo de que é possível, tá certo? Ter controle sobre suas finanças e conseguir chegar no final do mês com equilíbrio nas finanças, tá bom? Então, isso aí já é mais luz no final do túnel. Mas vamos seguir, vamos ver mais dados. Pessoal, o que leva as pessoas, tá certo, a não conseguir gastar o seu dinheiro e a comprometer ainda mais os seus, né, a sua renda mensal. Então, as pessoas vão procurar recursos extras ou emergenciais para tentar cobrir. E ao procurar esses recursos extras, esses recursos emergenciais, acaba comprometendo ainda mais a renda, porque não sabem utilizar. Então, vejam só, muitas pessoas recorrem ao cartão de crédito, né, ou à renda familiar para poder tentar, né, chegar até o final do mês. 23%, estou falando de 23%. Tem pessoas, 12% das pessoas recorrem ao cheque especial. E aí, né, entra os empréstimos. 8% tentam inovar através de trabalhos extras ou freelancer mesmo, para ver se acrescenta mais alguma laminha nas suas finanças para ajudar a pagar as contas do mês. 8%. Mas 4% se atolam em mais empréstimos e vão aumentando ainda mais, né, suas preocupações, seu desequilíbrio financeiro. E muitas pessoas, e aí eu falo de 3%, correm atrás de adiantamento salarial. Isso é o que a pesquisa está dizendo. Então imagina, você chega lá para o seu patrão, adianta aí 50% do meu salário, porque eu não consegui chegar até o final do mês, hoje é dia 15, e eu preciso, né, disso para poder pagar as contas, para resolver as despesas, né, que são necessárias lá em casa. É uma realidade. Então, esses recursos extras emergenciais, né, se a pessoa não souber utilizar, vai acabar comprometendo ainda mais, né, a sua renda mensal. Bem, controle financeiro e educação. Pessoal,
inacreditável. Mas, com o número baixíssimo, né, de desemprego que está acontecendo aqui no Brasil, veja só, e o número altíssimo de pessoas economicamente ativas, apenas 20% desse número altíssimo de pessoas empregadas no Brasil afirmaram ter total controle sobre as suas finanças. Apenas 20%. É preocupante? É bastante preocupante. Muito preocupante. Por quê, pessoal? Para uma população economicamente ativa como nós temos atualmente aqui no Brasil, era para ser um número muito mais alto de pessoas, tá certo? Tendo controle financeiro. Até porque hoje existem uma numerosa ou uma variedade de instrumentos, de ferramentas eletrônicas que estão aí, né, dando bola para nos ajudar a ter controle sobre as nossas finanças. As maneiras mais fáceis, por exemplo, de investir para poder garantir, né, uma renda de emergência, né? Aquilo que pode nos socorrer na hora que a gente precisar, tá bom? Mas essa é a realidade com a qual a gente está se deparando. Sigamos. A pesquisa perguntou quais são as estratégias que as pessoas têm lançado mão para driblar as dificuldades. Algumas começaram, né, a vislumbrar que, né, tentam, em primeiro lugar, renegociar as suas dívidas junto aos seus credores, né? E quando a gente fala de negociar, é chegar lá, dar uma choradinha e dizer, olhe, me ajude aí para que eu possa te ajudar, né? Veja como é que eu posso pagar de maneira que não comprometa ainda mais a minha renda mensal, certo? Isso aí as pessoas começaram a correr atrás. Outra resposta é que as pessoas começaram a olhar a internet, essa rede mundial extraordinária, né, de interligação entre as pessoas, para encontrar utilitários, aplicativos, tá certo? Que ajudam no controle financeiro, no equilíbrio financeiro, na educação financeira. Tá assim, né, de ferramentas. Eu mesmo já indiquei vários aqui, né? Tem aulas indicando isso aqui, tá bom? Então, sobre este assunto, ok? Isso é muito importante. E por último, um número de pessoas responderam que começaram a fazer investimentos simples, como o Tesouro Direto, certo? Para criar uma reserva de emergência, né? Para se autossocorrer quando mais precisar, tá bom? Então essas pessoas começaram a perceber que investir em renda fixa, investir no tesouro é uma maneira de você criar ali, né, um colchãozinho que possa, né, te aparar na hora que você tiver aí, né, em apuros, tá bom? Ou sofrendo, tá certo? Em apuros, aliás, tá bom? Tá. E as pessoas também mostraram que começaram a investir em fundos imobiliários de baixo custo. Há muitos fundos imobiliários de baixo custo que pagam dividendos regulares todos os meses lá na sua continha e que você pode comprar umas cotinhas todos os meses e criando aí esse colchão, né, financeiro para poder te garantir uma reserva que possa te ajudar. Então, essa é a realidade, tá certo, pessoal? Essa é a realidade que a gente tem se deparado, né, com os dados dessa pesquisa. Então, educação financeira precisa entrar aí no roteiro
da sua vida econômica. Se você não colocar a educação financeira, você jamais terá controle sobre suas finanças. Vai gastar nem sabendo com o que gastou, certo? Muito bem. Espero que essa aula possa estar te ajudando, tá iluminando, abrindo seus caminhos para que você possa, né, recomeçar, né, a sua caminhada para o controle financeiro da sua vida, tá bom? Ok, pessoal? Então, era isso que eu queria falar hoje para vocês. Espero ter ajudado de alguma maneira, ok? Muito bem. Outra coisa que eu gostaria de reforçar, continuo sendo, né, um associado da Amazon, vou fazer publicações com produtos da Amazon e vincular links que te levam para o site da Amazon. Você compra se tiver necessidade de comprar, mas saiba que é seguro, porque é a Amazon quem vai fazer a entrega para você, na sua casa. Tudo fica por conta da Amazon. Meu trabalho é apenas de divulgação. Ok? Muito bem. Pessoal, esta aula não é uma recomendação de investimentos. De jeito nenhum. Não é uma recomendação de investimentos. É um compartilhamento de experiência. Tá certo? Eu estou dizendo para você, né, o que é possível fazer porque eu já fiz e consegui me sobressair. Tá bom? Então, é isso aí. Compartilhamento de experiência. Não é recomendação de investimentos. E por último, meus livros de educação financeira. Livros voltados para crianças, como Malu, né, e a Moeda Mágica. Livros para adolescentes, como O Papel da Mesada na Educação Financeira. Né, e livros para jovens e adultos, como Laura e Tomás, uma história de amor e finanças. Espero que isso tenha te ajudado. Curte a minha aula, né? Se não estiver inscrito no meu canal, se inscreva e compartilhe com as pessoas que você mais ama. Era isso que eu queria falar e, portanto, até a próxima aula.